Tudo bem com você, estudante do segundo ano do ensino fundamental? Novamente eu, professor Dagoberto, estou aqui para juntos aprendermos mais sobre esta importante área do conhecimento que é a matemática. E hoje falaremos sobre grandezas e medidas, algo que sim é muito importante no nosso dia a dia. Através das grandezas e medidas nós fazemos comparações, e é o que nós fazemos aqui na aula de hoje. Nós vamos comparar comprimentos, capacidades ou massas, nós vamos ordenar também imagens e objetos com base nessas comparações. Então, nós vamos observar aqui e também pensar, é claro, nos instrumentos de medição que nós podemos usar no nosso dia a dia. Vamos começar pela questão número 59? A questão 59 nos diz assim: observe na representação a seguir a massa de algumas crianças. Então nós temos ali cada uma delas em cima de uma balança, que é um instrumento utilizado para verificar a nossa massa. Então você pode observar aí nessa imagem que está na sua tela os 4 rapazes. Nós temos o Theo, o Miguel, o Jonathan e o Iago. Então, nós queremos que você marque com todo o cuidado e toda a atenção a opção que mostra a criança que tem menos massa. Então, quem tem menos massa? O Theo tem 24 quilos e 500 gramas. O Miguel tem 24 quilos e 600 gramas. Já, por exemplo, o nosso amigo Jonathan, ele tem 24 quilos e 550 gramas. E o Iago tem 24 quilos e 60 gramas. Você já conseguiu, então, com essas informações, descobrir quem tem menos massa? Quem tem menos massa é o nosso amiguinho Iago. Por quê? Todos eles têm 24 quilogramas. Porém, o Iago é o que tem a menor quantidade de gramas. Ele tem apenas 60 gramas, além dos 24 quilos. Então, por isso, o Iago tem a menor massa, que é a nossa alternativa que aparece na letra C. Muito cuidado com esse tipo de questão, muito cuidado também com os números que aparecem ali. Então faça sempre uma boa leitura, esteja atento para que você não tropece em pequenos detalhes. Vamos agora resolver a nossa próxima questão de hoje? Vamos então observar a questão 61, que diz assim, ó: observe a malha quadriculada a seguir, em que cada quadradinho tem 1 centímetro de cada lado. Bom, nós temos nesse quadradinho ali exatamente uma joaninha ao lado dele. Observe bem esse quadradinho e agora nós estamos até colocando ele aqui na tela para você junto com essa joaninha. Olha bem agora o seguinte: se a joaninha contornar por completo a figura, ela terá caminhado quantos centímetros? Pois é, cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. Então vamos pensar em cada lado? No primeiro lado, ela já percorreria quantos centímetros? Percorreria, olhando novamente a figura, 5 centímetros. Então ela vai percorrer 5, depois mais 5, mais 5 e mais 5. Ela vai percorrer exatamente 4 lados e cada um deles com 5 centímetros. Então nós temos o quê? Temos ou uma multiplicação ou uma adição. Você pode pensar da seguinte maneira, eu vou colocar aqui para você. Você pode pensar assim, ó: 5 mais 5 mais 5 mais 5, que dará 20 centímetros. Ou você poderá pensar ainda em fazer 4 vezes 5, que dará os mesmos 20 centímetros. Então a nossa alternativa correta é a letra C, de coração. Então ela terá percorrido 20 centímetros, tá certo? Então
Agora vamos para mais uma questão na nossa aula? Me acompanhe. E a questão que nós temos agora é a questão 62, que diz assim, ó, na representação a seguir, temos uma garrafa com capacidade de 500 mililitros. Olha essa garrafa que nós estamos colocando aqui para você na tela. Nessa garrafa cabem 500 mililitros. Você sabia que 500 mililitros equivale a meio litro? Então isso é muito importante. Olha só a pergunta que nós temos ali. Nós temos a seguinte situação. Quantas garrafas de 500 mililitros são necessárias para encher um galão de 20 litros de água? Iguais a este que está aparecendo ali, né? Então nós vamos marcar a opção correta. Veja, como eu falei aqui para você, vou escrever, olha só, 500 mililitros, que nós podemos usar essa sigla aqui, ó, M minúsculo e L. Isso representa exatamente meio litro. Então, cada garrafinha tem meio litro. Se eu quiser 2 garrafinhas, eu terei 1 litro. Então, a cada 2 garrafinhas, nós vamos anotar aqui, ó, 2 garrafinhas, elas são iguais a 1 litro. Bom, nós queremos encher 20 litros. Então, nós vamos pegar a quantidade de garrafinhas que dá 1 litro, que são 2, e multiplicar por 20. Nós podemos fazer 20 vezes 2. 2 vezes 0 dá 0 e 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, 40 garrafinhas como essa vão encher exatamente a nossa bombona de água. A nossa alternativa correta é a letra D. Então, assim nós concluímos mais essa importante questão. Vamos ainda falar um pouco mais sobre medidas? Me acompanhe então na questão 63, que diz assim, ó, Ariane pegou sua régua e decidiu medir o comprimento dos lápis que ganhou de seu pai. Observe a medição que ela fez. Pelo que nós estamos observando aqui, todos os lápis têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque eles são novos. Então, você consegue agora identificar qual é a medida que estes lápis estão indicando? É isso que a questão quer. Olha só, ela fala assim, observando a figura, marque com um X, a opção que indica o quanto cada lápis mede. Então, nós já sabemos que temos mais de 6 centímetros e temos menos de 7. Ou seja, a quantidade está entre 6 e 7. Neste caso, com essa dica, fica muito fácil para você chegar na resposta, né? E aí, já descobriu então qual é a resposta? A nossa alternativa correta é a letra A. São 6 centímetros e 5 milímetros. Cada tracinho que você tem numa régua é um instrumento de medição chamado milímetros. É uma unidade de medida. O milímetro, ele é uma unidade de medida. Então, muito importante também no nosso dia a dia. E assim nós marcamos aqui como resposta certa a letra A. 6 centímetros e 5 milímetros. Certo? Vamos agora então para a nossa última questão de hoje. A nossa última questão fala sobre instrumentos de medição. É a questão número 65. E diz assim, ó. Ana está preparando um bolo. Entre outros ingredientes, a receita indica o uso de 200 gramas de farinha de trigo. Qual instrumento Ana pode usar para medir a quantia de farinha de trigo indicada na receita? Então, quais os instrumentos ali, ou qual instrumento ela poderá usar para chegar nesses 200 gramas?
Será a balança? Será a colher? Será a garrafinha ou será uma frigideira? Então, o nosso instrumento para medir 200 gramas, que é uma medida de massa, será a balança. Então, nós aqui já chegamos a essa importante conclusão, que é o que está na nossa letra a balança. Veja como é importante você conhecer os instrumentos de medição e para que eles servem e como eles devem ser usados. No nosso dia a dia eles são muito importantes. E eu me despeço de você por aqui, desejando a você bons estudos e até mais.